No final do ano passado, teve uma votação das debêntures, você vai lembrar bem. O presidente Alessandro Barcelos teve uma derrota ali, significativa inclusive para sua gestão, quando o Conselho Deliberativo não aprovou o projeto das debêntures. O presidente Alessandro Barcelos desce a escadaria do Conselho Deliberativo, encontra a imprensa e solta a seguinte frase: nós vamos ter que tomar o remédio amargo. Pois bem, esse remédio amargo acabou de ser tomado e o Inter tomou uma decisão muito importante e forte a respeito da situação financeira do Internacional. E ainda, o Internacional que enfrenta amanhã a equipe do Juventude com retornos importantes, o Inter inclusive está apressando o regresso de alguns jogadores e o time pode ter novidades, mas também tem vários desfalques. E ainda, o lateral esquerdo que está muito próximo de acertar com o Internacional. Eu vou falar tudo isso depois da vinheta. Bora lá, gurizada! Olha só, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever no canal do Lucas Fontes. Não tá inscrito ainda? Eu peço que você se inscreva, tá? A gente quer chegar a 20 mil inscritos, eu conto com a tua ajuda. Aproveita e deixa o like também, curte o vídeo, que é muito importante, e ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal do Lucas Fontes, beleza? Bora falar a respeito dos assuntos e eu já quero emendar, já falar a respeito do jogo de amanhã contra o Juventude, que é um jogo importante, segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O Inter enfrenta a equipe do Juventude, jogo difícil, né? Já no segundo jogo do campeonato, o Inter enfrenta um time de Série A, que é o Juventude, que inclusive foi uma pedra no sapato do Colorado no Gauchão do ano passado, mas a situação mudou, né? Inclusive, já no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Inter teve duas vitórias. Na verdade, teve uma vitória do segundo turno e uma do primeiro turno, mas que foi um jogo adiado contra o Juventude, duas vitórias já com o comando do técnico Roger Machado. Só que para o jogo de amanhã, o técnico Roger Machado terá alguns desfalques, porém terá alguns retornos também. Primeiro eu vou falar dos desfalques, tá? O Bruno Gomes, é claro, vai ficar muito tempo fora, teve uma lesão de LCA, desfalque o Inter, no lugar dele deve jogar Brian Aguirre. Outro jogador que também deve ser desfalque é Ener Valencia, tá? O Inter vai seguir com cautela a respeito do Ener Valencia, que teve uma situação ali, uma lesão muscular. Na verdade, o Inter disse que não é lesão muscular, né? Que foi apenas uma medida preventiva, só que a sua situação ainda não melhorou e a tendência, tá, é que ele não seja relacionado ainda para o jogo contra o Juventude. O Inter ainda não soltou a lista, tá? Mas pelo que a gente ouviu aí nos bastidores, o Ener Valencia não deve estar nem no banco de reservas. É claro, de repente ele vai fazer algum teste, né, entre hoje e amanhã, mas a tendência, tá, é que Ener Valencia não seja relacionado, beleza? Outro jogador que não deve atuar é Cleiton Sampaio, zagueiro colorado que teve uma situação no tornozelo no último jogo contra o Guarani de Bagé, uma situação ali de muscular também. A tendência também é que ele não jogue, tá? E aí pode ter um regresso de um jogador. Eu falo de Agustin Rojo, que no início da temporada teve uma lesão no pulso da mão esquerda, na verdade, e assim, o seu regresso ele está sendo até apressado por conta dessa lesão do Cleiton Sampaio. Deve jogar inclusive com uma proteção, pode ser até titular amanhã. Outro jogador que retorna, Fernando. O Fernando nem tinha lesão, tá? Mas o Inter preferiu dar um tempo maior de pré-temporada para o Fernando, por conta da idade dele. Ele teve algumas lesões no final do ano passado, então o Inter preferiu usar mais tempo da pré-temporada para preparar melhor o Fernando, a fim de que ele não tenha mais lesões nessa temporada. O Inter vai precisar do seu bom futebol. O Fernando é o titular, é claro, da camisa 5, mas deve retornar amanhã, vai ser relacionado, deve ser inclusive titular. Outro jogador que está retornando, e esse muito por conta das lesões que o Inter teve também, é Bernabé. O Bernabé deve ser relacionado amanhã, mas a dúvida que fica é, vai começar o jogo ou não vai? A tendência é que comece no banco de reservas devido ao pouco tempo de preparação, pouco tempo de pré-temporada que ele teve. Ele começou a treinar na segunda-feira, ou seja, foram 5 sessões aí de treinamentos, nem dá para contar 5 porque o Inter teve uma viagem no meio desse processo, então o Bernabé ainda está em processo aí de recuperação física depois das férias que ele teve. Então a tendência é que ele comece no banco de reservas e que Pablo seja o titular. Já que eu estou falando disso, vamos falar a respeito do provável Inter que vai enfrentar o Juventude amanhã pelo Campeonato Gaúcho, segunda rodada. Um Inter que terá provavelmente Antony no gol, na lateral direita Brian Aguirre, a dupla de zaga com Rojo e Vitão, e na esquerda Pablo.
ou o Bernabé, mas acreditamos em Pablo começando o jogo. Abrindo a primeira função de meio campo com o Fernando, na segunda função o Thiago Maia, Alan Patrick é o meia, e aí pelos lados tem Wanderson e Wesley com Borré na frente. Esse é o provável Inter para enfrentar o Juventude. Ah, e tem mais uma informação a respeito do Campeonato Gaúcho, tá? O Inter na quarta rodada, perdão, na terceira rodada, né, na próxima terça-feira, enfrentaria o São José no Passo da Areia. Só que, por conta daqueles problemas que tiveram lá no Passo da Areia, no jogo entre São José e Pelotas, brigas e tudo mais, confusão, o estádio Passo da Areia ele está sendo interditado para o jogo contra o Internacional, porque tiveram muitas avarias também, o São José teve alguns prejuízos, e até deixar o estádio pronto para a prática do futebol novamente, o São José não teria tempo hábil. Houve uma pressão também do Inter, tá, para que esse jogo fosse interditado, porque o Inter se preocupou também com a segurança do estádio, através dos problemas que a gente pôde observar ali no jogo entre São José e Pelotas, muita confusão envolvendo as duas torcidas. Então o jogo muda de local. Não vai ser mais do Pastareia e será no Estádio do Vale, Novo Hamburgo, na terça-feira, às 9h30 da noite, tá? Essa mudança de local é até muito boa para o Internacional. Haja vista que lá no sintético é complicado botar os jogadores titulares, o Inter tem muito medo de lesões ali, o ano passado botou time reserva, mas até ganhou. Então, assim, o Inter até celebra essa mudança de local, mesmo que seja um pouquinho mais longe, aqui do lado, né? Eu sou de Esteio, é aqui do lado. Eles vão vir para cá, aqui no Vale dos Sinos, para enfrentar o São José, só que em Novo Hamburgo, beleza? Eu já vou falar a respeito dos próximos assuntos, gurizada, mas deixa eu falar primeiro sobre o ativo, porque o ativo é 100% natural, não tem contraindicação, tá? Para você que tem, de repente, uma vida em casal que já não é mais a mesma, tu não consegue mais ter aquele pique, aquela energia, aquela pegada, aquela volúpia, aquele libido, tem que fazer um movimento. Vai aqui na descrição, tem um WhatsApp sigiloso para que você possa receber os produtos na tua casa. Deixa eu fazer uma demonstração aqui, pera aí. Olha aqui, ó, eu recebi hoje essa caixinha aqui sigilosa, tá? Ela veio sem identificação, e aí veio o ativo Ultra e veio também o ativo Condro, tá? Que é esse aqui que ajuda na função articular. Caixinha sigilosa, sem nenhum tipo de constrangimento, chegou aqui com o motoboy hoje. Um abraço pro Dilson do Ativo que me mandou os produtos aqui do Ativo, beleza? Bora falar a respeito de mais assuntos. Olha só, gurizada, o Inter avançou pelo lateral esquerdo Ramon, tá? Jogador que tá lá no Olympiacos, ex-jogador do Flamengo. Deixa eu pegar a idade dele aqui que me fugiu, mas é um jogador que o Inter está interessado desde o final do ano passado. O Botafogo chegou forte por esse jogador, tá? Olha só, o Botafogo. Só que o jogador sempre deu preferência para o Inter. Eu já acho isso bem legal, tá? Ele tem 23 anos, tá? E mesmo que ele venha para ser reserva aqui, né? Porque você sabe que o Bernabéu é o titular, ele está dando preferência para o Inter, porque o Inter foi o primeiro clube que o procurou. O empresário dele, inclusive, é o Júnior Bertolucci, mesmo empresário do Vitão, que esteve em Porto Alegre para tratar disso, tá? E a informação que a gente tem nas últimas horas é que o Inter avançou por esse lateral e quem sabe a partir da semana que vem possa concretizar o negócio e trazer o Ramon para ser uma opção ao Bernabé. Afinal de contas, o Pablo ainda é um guri verde, né? Não, jogou mal contra o Grande de Bagé. Acho que é até um bom guri que pode ter potencial ali na frente, mas ele não tá pronto para encarar uma temporada inteira substituindo, por exemplo, o Bernabé em alguns jogos, tá? Então o Inter avançou pelo lateral esquerdo Ramon. Vamos observar aí nos próximos dias o quão o Inter pode avançar por esse jogador. Vamos falar a respeito dessa situação chata, tá? Porque o Inter teve que tomar o tal remédio amargo que o presidente Alessandro Barcelos falou ali em entrevista coletiva após a não aprovação das debêntures, tá? O Inter ainda não comunicou oficialmente, mas já está confirmado, primeiramente a informação da Nani, né? Da Nani Quemelo. O Inter demitiu cerca de 50 funcionários, tá? Sejam eles da comunicação, sejam eles de trabalhos administrativos, sejam eles de trabalhos de marketing, e tem gente até das categorias de base do futebol, tá? Ninguém assim do alto escalão, pelo que eu soube, né? Mas pessoas que digamos assim, estavam em posições hierárquicas mais abaixo, tá?
foram 50 demissões muito, por conta, de corte de gastos, tá, essa foi a justificativa realmente, corte de gastos. Estima-se que com essas demissões, o Inter estaria, digamos assim, poupando R$ 300.000 por mês, é o que se estima, tá, já contando inclusive os encargos trabalhistas, tá. E pelo que eu soube, fui atrás de mais informações também, pode haver uma segunda leva aí de demissões, tá. É o tal do remédio amargo que o presidente Sandro Barcelos falou ali atrás, né, das condições financeiras que o Internacional tem, essa medida teve que ser tomada. Não é a primeira vez que o Inter toma essa medida, isso aconteceu lá na pandemia, foi uma onda até maior de demissões. A gente espera que não seja, que não tenha essa segunda onda aí, conforme me confirmaram, né, mas pode acontecer sim. Enfim, a gente lamenta, né, todo tipo de profissional que acaba perdendo o emprego é complicado, mas tomara que todos esses possam ser realocados rapidamente no mercado de trabalho, beleza? Comentem aqui o que vocês acharam a respeito de todas essas informações, tá? E a gente se encontra numa próxima. Valeu!